Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Uma boa tarde para o senhor, para a senhora, uma ótima tarde para todos vocês que sempre acompanham as nossas transmissões. Você que sempre assiste ao programa Milagres de Jesus, tem gostado bastante do programa. Eu sei que a nossa programação é muito assistida por várias pessoas de todas as religiões que gostam muito de ver as histórias, os relatos, os depoimentos de pessoas que venceram seus problemas, superaram suas dores, pessoas que venceram a depressão, doenças que para a medicina não tinha cura, pessoas que estavam em uma situação crítica, complicada, que aos olhos humanos não havia saída, solução, mas por meio da fé elas conseguiram vencer. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. É possível você ficar livre do sofrimento. Há quanto tempo você sofre? Há quanto tempo você carrega essa dor, essa doença, esse problema espiritual? Há quanto tempo seus caminhos têm estado fechados? Há quanto tempo você tem sido amarrado por esse laço em forma de uma doença, de um problema familiar, de um vício, de um problema na área sentimental ou um problema econômico? Você que tem sido vítima de um problema que há muitos anos vem acompanhando seus passos. Saiba que existe uma solução. Você vai ver na imagem agora a Patrícia. A Patrícia enfrentou muitas lutas, muitos problemas, e você vai conhecer a história dela agora na programação. Bem, ela via muitos vultos, sofria com muitas insônias, chegou ao ponto de ter medo de dormir, pois já sabia que os terrores noturnos iriam lhe atormentar. Quer dizer, ela era presa a laços espirituais. Tentou falar para a família sobre esses problemas, mas devido à família se envolver com os espíritos há vários anos, eles diziam que era normal, os familiares diziam que era normal. Para além disso, Patrícia sentia presenças estranhas, ficava completamente paralisada. Tentava mostrar para as pessoas que estava tudo bem, mas no fundo vivia aterrorizada. Causava os conflitos em casa, era uma pessoa muito nervosa e conheceu o atual marido, porém ele envolveu-se com muitos vícios e escolhas erradas. E devido a isso, a Patrícia entrou em uma depressão. Veja que a vida dela foi amarrada por muitos laços. Nós podemos ver na história dela laços espirituais, laços que estavam na vida amorosa, vícios no marido, laços dos vícios. Tudo isso prendia a vida da Patrícia. Veja a história dela. Eu cresci a ver vultos, a ouvir vozes e a sentir presenças. Isso afetava-me de uma maneira que eu passava as noites em claro. Eu tinha insónias, eu tinha medo de dormir. Foram episódios que afetaram muito enquanto pessoa, que afetaram muito o meu crescimento. E no meio de tudo isto, hoje eu sei, eu fui protegida por Deus. Por volta dos meus 13 anos, meus pais separaram-se e foi um choque para mim, porque eu não estava à espera. A minha mãe ficou desempregada, depois o meu pai ficou desempregado, começaram as brigas dentro de casa e eles decidiram se separar. Eu estava a passar por uma fase complicada para mim, devido à separação dos meus pais, e interiormente também comecei a passar por uma fase ainda mais difícil, porque comecei a ouvir vozes, comecei a ver vultos, comecei a sentir presenças dentro de casa, comecei, à conta disso, a ter insónias porque não conseguia dormir, tinha medo de adormecer porque sabia que eu ia sentir essas presenças, comecei a ter medo de estar no silêncio, porque eu sabia que se estivesse no silêncio eu ia ouvir. Comecei a ter medo de estar no escuro porque sabia que se eu estivesse no escuro eu ia começar a sentir essas presenças, eu ia começar a ver vultos. Com a entrada dos 13 anos eu comecei a tomar mais consciência de que ouvir vozes, sentir presenças, ver vultos já acontecia desde pequenina, porque eu já sentia essas presenças desde que eu era criança. Eu recordo-me de uma situação, por exemplo, de eu estar sozinha em casa e a cadeira do meu quarto, porque eu tinha uma secretária no quarto,
a cadeira a andar, ouvia as rodas da cadeira a andar, por exemplo. Explicar à minha mãe, à minha família, à minha tia, mas para elas eram coisas normais, porque elas sempre estiveram envolvidas com estas coisas e para elas é como se fossem pessoas da nossa família que morreram e que voltam. Sentia que aquilo me assustava, mas como sempre me disseram que era tão normal, eu tornei aquilo normal na minha vida. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de adormecer, porque eu sentia aquela presença do meu lado. Então eu já tinha medo de adormecer porque eu não sabia o que é que me poderia acontecer durante o sono. Eu chegava a sentir-me sufocada durante o sono. O meu consciente estava acordado, mas eu não conseguia me mover, eu não conseguia falar, eu passava noites no sufoco. E isto acontecia várias vezes na noite. Eu adormecia, sentia-me a sufocar, sentia que alguém me estava a sufocar, a apertar o pescoço, a não me deixar falar, a não me deixar acordar, acordava. Depois, quando tentava voltar a adormecer outra vez, no medo de adormecer, esta situação voltava a acontecer e isto aconteceu-me várias vezes durante a noite. Na escola tentava mostrar que estava tudo bem, na escola para mim eu tinha que mostrar para as minhas amigas que eu também era feliz como elas estavam a mostrar que eram, então eu passava a ser uma pessoa que eu não era na verdade. Eu mostrava ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa contente, feliz, que estava tudo bem, mas quando chegava a casa eu era uma pessoa irritada, eu era uma pessoa que tinha sempre conflitos, estava sempre a discutir com a minha mãe, estava sempre a discutir com a minha irmã. Eu praticamente era a pessoa que chegava a casa e causava os conflitos dentro de casa. Bastava entrar em casa e mais ninguém tinha paz, mais ninguém tinha sossego, porque eu conseguia arranjar sempre um motivo para arranjar discussão, para arranjar intrigas dentro de casa. Eu fui crescendo já com essa máscara colocada em mim, mostrando ser uma pessoa que eu não sou, tentando mostrar que eu sou feliz, que nada me importa, que isto era tudo muito normal, que na realidade não era, e isso foi dentro de mim causando destruição. Eu dentro de mim fui causando cada vez mais mágoa, porque eu não tinha o apoio da minha mãe, devido à separação deles. Hoje eu entendo que a minha mãe tentou me educar da melhor forma possível, mas naquela altura eu não entendia, então não tive um apoio da parte da minha mãe como eu esperava ter, e isso foi causando muita mágoa em mim, foi causando muito ódio, muita raiva, e foi causando mesmo, sentir mesmo vazio e triste por dentro. Cresci até que em 2011 conheci o meu atual marido, que também estava a passar por uma fase que não era nada fácil, e eu também deparei-me a passar pela fase que ele estava a passar. Estava a fazer escolhas erradas entre claque, drogas, álcool, festas, e eu vivi tudo isso. E isso dentro de mim também foi causando cada vez mais turbulência e eu comecei a ficar, para além daquilo que eu já tinha, comecei a ficar depressiva, comecei a ficar ainda mais com ansiedade, comecei a passar ainda cada vez com mais raiva, com mais ódio. No início, quando nós começámos a namorar, ele não era a pessoa que se transformou mais tarde e com essa transformação dele eu não entendia porque é que ele estava a querer tudo aquilo e por mais que eu lhe dissesse que aquilo não era vida, por mais que eu dissesse que aquilo não era certo, ele não me ouvia e continuava a fazer e cada vez pior, cada vez estava mais envolvido com as festas, cada vez estava mais envolvido com as drogas, com o álcool e isso em mim causava muita turbulência, causava muito distúrbio e eu cheguei mesmo a pensar colocar um ponto final neste relacionamento, eu cheguei mesmo a tornar-me agressiva, eu cheguei-me a tornar uma pessoa com muita raiva, com muito ódio e eu não sabia sequer como resolver aquilo. A minha maneira de resolver aquilo era sendo agressiva com as minhas palavras e até mesmo sendo agressiva ao ponto de às vezes ter uma agressão física com ele. Quando eu começo a ver estas mudanças no Diogo, de ele começar a frequentar a Igreja Universal e começar a ver toda uma mudança, não só da parte de fora, mas ver mesmo que era uma mudança interior, eu também fiquei curiosa, porque eu não acreditava em Deus, eu não acreditava na Igreja Universal e quando ele começou a vir, eu fiquei curiosa para vir ver onde é que ele estava e como é que ele tinha conseguido essa mudança nele. E então eu também comecei a frequentar a Igreja Universal e aí também começou a minha mudança. Eu entendi nessa altura que o problema que eu tinha de ver os vultos, de ouvir as vozes, de sentir as presenças não era algo normal, mas sim um problema espiritual que existia na minha vida. E ali eu vi que alguém me poderia ajudar a resolver esse problema, que eu não precisaria nunca mais sentir essas presenças, que eu não precisaria nunca mais ver esses vultos, que
que eu não precisaria nunca mais sentir esses medos do escuro, do silêncio. E a partir daí, então, eu comecei a lutar pela minha vida espiritual. Eu vim e comecei a lutar pela minha vida espiritual, comecei nas correntes das sextas-feiras, comecei a vir, me libertei e começou toda a minha libertação. Para além da minha vida espiritual ter sido concretizada, hoje também a minha vida amorosa também é concretizada, já não passamos pelos problemas que passamos, casamos, hoje sou casada com o Diogo, sou uma mulher feliz, temos um casamento feliz, abençoado e sem problemas. Com tudo isto eu consegui alcançar também a minha vida profissional, eu consegui acabar o meu curso, eu estou a trabalhar na minha área, eu tenho um trabalho estável, pretendo alcançar todos os objetivos que já consegui imaginar na minha cabeça e de fé em fé eu tenho conseguido conquistar cada vez mais. Esta Igreja Universal, onde eu vim a conhecer e em que nem sequer acreditava em Deus, me fez entender, me ensinou que existe um Deus vivo, que existe uma fé inteligente que, praticada na palavra, nós conseguimos vencer todos os nossos problemas, que nós conseguimos alcançar todos os nossos sonhos e que não precisamos de viver uma vida de amargura, que existe alguém muito superior a nós que nos ajuda a ultrapassar todos os nossos problemas e que nos vai ensinando a cada passo que podemos sempre ser melhores, sempre ser mais. Eu tenho noção que este Deus vivo me protegeu muito no passado e hoje, firme na Igreja, Ele vai me proteger muito mais. O 25 de abril de 1974 marcou o início de uma nova vida para os portugueses. Dava-se o fim de mais de 40 anos de ditadura e o começo da liberdade. Mas, passados hoje 47 anos de mudança, muitas pessoas ainda vivem presas ao sofrimento, aprisionadas a um passado que as envergonha, a um presente desgovernado, sem liberdade financeira, não têm sonhos, não têm liberdade profissional, vivem uma vida ditada por doenças e uma vida familiar infeliz. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Domingo, dia 25 de abril, estaremos a determinar que haja finalmente liberdade em todas as áreas da sua vida, para que seja livre para conquistar os seus projetos, para ter uma família unida e estruturada, para que tenha saúde e possa construir uma vida de sucesso e para que, acima de tudo, tenha a liberdade espiritual que lhe trará a paz que tanto almeja. Traga nesse dia um cravo, símbolo da liberdade. Domingo, dia 25 de abril, às 7h30 e às 9h30. No Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do Metro de Chelas. Nós vimos a história da Patrícia. Todos os laços que amarravam a vida dela foram rompidos e ela se libertou. Nós temos falado com as pessoas, e você viu aí a matéria que mostrou muito bem isso. Nós temos falado que neste domingo, dia 25, nós teremos o dia para romper todos os laços com o sofrimento, com o passado. Será o domingo da liberdade. Todo dia 25 de abril, em Portugal, se comemora a liberdade do país da ditadura que durou 41 anos. Exatamente no ano de 1974 foi quando houve essa liberdade. E ficou conhecido esse dia como o dia da Revolução dos Cravos, exatamente porque, após o bem-sucedido golpe militar, que proporcionou ao país a democracia, uma mulher teria levado cravos para os soldados como forma de agradecimento. E eles colocaram nos canos das armas. Desde então, o cravo passou a ser símbolo dessa revolução, passou a ser símbolo dessa liberdade para o país. Nós estamos pedindo às pessoas que tragam, neste domingo, um cravo,
porque nós vamos apresentar a Deus a fim de que você leve para a sua casa, para que o seu lar seja abençoado, para que a sua casa, a sua família seja abençoada, que haja liberdade. Será o dia da liberdade. Nós faremos o clamor pela nação, o clamor por Portugal, teremos o dia da liberdade para as pessoas que estão presas a um passado de dor e de sofrimento. Como tem estado a sua vida? Qual o problema do qual você quer se libertar? É um problema familiar? É um problema de saúde? É um problema espiritual? Vícios? O que tem sido um laço para você? Esses laços serão rompidos neste domingo. Em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em Portugal, será esse dia da liberdade. Teremos 2 reuniões pela manhã, uma às 7h30 e outra às 9h30. Essa das 9h30, no Cenáculo do Porto, é uma reunião muito especial. Eu tenho feito essa reunião, as pessoas têm participado conosco e elas têm sido muito abençoadas. Domingo pelas 9h30, traga pessoas que precisam da liberdade, convida a sua família, seus amigos, porque será um domingo muito, muito especial. Na Rua Egas Muniz, 485, na cidade do Porto, ao lado do antigo quartel militar da Constituição, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, tá bom? Você terá a oportunidade neste domingo de participar às 9h30 conosco da reunião em que temos 7 orações. Família, cura, libertação, ter um momento da oração pela prosperidade, pela vida amorosa, a vida dos casais. Temos várias orações. É, de fato, uma reunião muito especial, domingo às 9h30, no nosso Cenáculo do Porto. Você pode ligar agora na nossa central de atendimento. A nossa equipe está à disposição. Basta você ligar para o número que está aí na sua tela. É o 218-368-008. Você será atendido, será ajudado, será orientado. Se está a viver uma situação difícil, complicada, se já não sabe mais o que fazer, sua vida tem estado amarrada, os problemas têm crescido, existe uma saída, existe uma solução. Entre em contato conosco agora na nossa produção, na nossa central, que a nossa equipe vai conversar com você, tá bom? Nós vamos agora a relatos de pessoas que sofrem com problemas, ou sofriam, melhor dizendo, com problemas espirituais, mas foram libertas em um tratamento que nós realizamos todas as sextas-feiras. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma reunião muito especial que teremos logo mais às 20h. Mas veja esses testemunhos. Na minha vida tudo correu normalmente, até uma certa altura. Portanto, eu trabalhava durante o dia e à noite estudava. Acontece que eu tinha uma colega que começou a falar muito comigo e a fazer-se muito minha amiga, mas entretanto ela começou a ter inveja de mim, começou a ter medo que eu lhe roubasse o lugar e enveredou pelo caminho da bruxaria. Eu não sabia. Eu continuava a ser amiga dela, a falar com ela, a contar coisas da minha vida e ela a fazer-me bruxedos. E depois, passado um tempo, eu vim a descobrir que era ela que me fazia os bruxedos. Eu depois entrei em depressão, fiquei doente e foi a própria senhora que fazia os trabalhos que me disse que tinha feito esse trabalho para mim, porque ela tinha muita inveja de mim e não queria que eu tivesse sucesso porque lhe podia tirar o lugar. E assim eu sofri durante muitos anos. Eu tinha problemas, tinha uma úlcera no estômago, portanto tinha insónias e o nervosismo, que era tudo próprio da depressão. Portanto, eu tinha dias que me dava para chorar, chorava de manhã à noite. E outros dias era revolta, que ninguém me aparecesse na frente, porque eu partia para a pancada, agredia as pessoas, maltratava as pessoas, eu dava dentadas, eu dava pontapés. Era uma pessoa muito agressiva, muito revoltada. Até que tive conhecimento do trabalho da igreja, através da revista Maria, e eu fui à igreja e foi aí que eu me libertei. Eu dirigi-me ao centro de ajuda e no primeiro dia eu recebi a oração. Era a oração da cura.
e eu recebi a oração. E quando saí de lá, eu já saí diferente, muito diferente, porque eu parecia que tinha nascido de novo. Uma grande alegria, uma grande força, uma grande disposição para trabalhar. Comecei a ver as coisas de outra maneira, mas isso foi logo no primeiro dia. A partir desse dia, a minha vida mudou. Hoje, eu sinto-me uma pessoa realizada, sinto-me segura, eu tenho vontade de viver, eu sinto-me bem, sinto-me feliz, sinto-me bem disposta. Tudo corre bem para mim. Hoje eu estou livre de qualquer maldição. O meu sofrimento começou a partir dos meus 14 anos com o falecimento da minha avó. A partir do momento que a minha avó materna faleceu, eu comecei a ter problemas de ansiedade, de sistema nervoso. Eu tinha ataques de ansiedade onde ia para o hospital praticamente todos os meses. Derivado a esses ataques de ansiedade foi-me desenvolvido uma arritmia cardíaca e uma úlcera nervosa, porque eu era extremamente ansiosa. Mais tarde eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes. Comecei a ter consultas de psiquiatria, de psicologia, onde os médicos diziam que eu tinha uma depressão, que essa depressão era crónica e que eu tinha que viver com ela, isto com 14 anos. Comecei a tomar antidepressivos, comecei a tomar ansiolíticos. Eu já com 14 anos tomava 6 comprimidos por dia. Passado alguns anos de começar a ter consultas em psiquiatria, em psicologia, um médico disse à minha mãe: olha, o problema da sua filha não é de médicos, procura ajuda noutro sítio. Foi que a minha mãe procurou ajuda em videntes, mais de santo. A minha situação foi cada vez mais se abalando. Porquê? Porque eu deixei de estudar, eu não conseguia conviver com ninguém, eu tinha medo da minha própria sombra, eu não conseguia sair de casa, eu viciei-me no tabaco, eu fumava muito, eu muito jovem fumava muito, eu cheguei a fumar 3 maços de tabaco por dia. Eu cheguei a um ponto de olhar para mim e me odiar a mim mesma, de não gostar de mim. Foi aí então que eu tentei o suicídio 3 vezes. A partir do momento em que a minha mãe não conseguiu procurar mais ajuda em ninguém, foi aí que nós fomos mesmo ao fundo do poço, porque nós fomos a um centro espírita e me disseram a mim que eu tinha mediunidade e que tinha que desenvolver essa mediunidade. Vim também a saber que tinha sido feito um trabalho na campa da minha avó, que esse trabalho era para me destruir a mim e à minha família, mas atacou-me diretamente a mim por ser uma pessoa mais fraca. Foi então assim que eu cheguei ao centro de ajuda, completamente destruída a nível de saúde, a nível mental, porque eu não conseguia estar com ninguém, eu não conseguia viver com ninguém, eu não conseguia sair sequer de casa. Minha mãe começou a lutar por mim e eu depois, com o tempo, comecei também a ter força para lutar pelo meu bem-estar. Comecei a pôr em prática todos os ensinamentos que são dados, comecei a encontrar uma força em mim que eu já não dependia da minha mãe, eu comecei a depender de mim, para lutar contra tudo aquilo que estava a sentir, comecei a sentir uma força diferente em mim, eu deixei de ter os sintomas da depressão, não é? A angústia, o mal-estar, os ataques de ansiedade também passaram, eu deixei de ver vultos, deixei de ouvir vozes e comecei a ganhar aos poucos uma força interior muito grande. E foi assim que eu comecei a ter paz interior, eu fui curada, eu fui liberta e hoje sou feliz. Olha, eu quero dizer a todos vocês que daqui a pouco, 8 da noite, eu estarei aqui no Cenáculo do Porto para te ajudar. Será uma noite de libertação. Se quiser conversar conosco, nós estaremos à disposição. Toda a nossa equipe aqui do Porto estaremos à disposição aqui na Rua Egas Muniz, 485. Você pode nos procurar. Nós vamos te ajudar, nós vamos conversar com você, nós vamos te orientar. E 8 da noite faremos uma reunião que tem 1 hora de duração, das 8 até as 9 da noite. Mas será 1 hora de libertação, de orações, para remover todo o mal dos seus caminhos. Você vai ficar livre, livre de pragas, invejas, maldições, livre de todos os males que estiverem nos seus caminhos. Então, 8 da noite, vamos aguardar vocês. Rua Egas Muniz, 485, bem ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Se mora em Lisboa, teremos aí em Lisboa às 7 da noite e às 21 horas no Templo Maior.
Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. E não se esqueça do domingo do romper dos laços, do Dia da Liberdade. Não esqueça de levar a rosa, ou o cravo, melhor dizendo, um cravo, a uma universal para essa oração da liberdade, nesse dia tão especial. A todos um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a toda a sua família. E até o próximo programa Milagres de Jesus.